Boa noite. Meu nome é Sueli, né? E hoje o assunto que nós escolhemos aqui para falar na nossa reunião de estudo é o estágio da vida. Tá? Ele está na página 58 do Evangelho segundo a Litália. Então eu vou ler, né? Como sempre eu vou começar a leitura do livro e depois eu vou fazer um breve comentário. O estágio da vida. Quem disse que as almas não sofrem com o fogo, também mentiu, porque os que não sofrem com a chama são os espíritos de luz. As almas, quando ainda são impuras e bastante influenciadas pelas atrações exercidas pela posse de coisas da matéria, sofrem com o fogo e muitas vezes não podem desprender-se facilmente do corpo que morre. E em caso de obsessão, só no momento extremo se desprendem da aura, aonde se abrigaram para realizar as suas cobranças. As pessoas em suas vidas devem observar as boas regras morais e não submeter-se simplesmente aos símbolos, crendices e idolatrias. Devem cuidar de não fazer novas dívidas kármicas ou espirituais e, quando já tenham destas cobranças na aura, torná-las prioritárias sobre tudo. Essas cobranças se descobrem através da fotografia da aura ou pela sintomática que isso comporta, pois podem afetar as relações afetivas, a saúde física, emocional e mental, comportando mediunidade, levando a pessoa assim a padecer na vida, no sofrimento da miséria moral e na doença, conforme as razões que no passado originaram tal ódio e perseguição. A vida é um puro estágio educativo dentro da eternidade do espírito. Muitos não enxergam assim, porém ninguém dentro dela é chamado a candidatar-se a paraísos de favores. Todos são chamados a moldar-se no santuário do espírito. Todos são chamados ao máximo aproveitamento dos valores mentais e oportunidades trazidas no desabrochamento das sementes que trouxeram assim do seu passado para esta nova vida. O trabalho incessante pelas boas obras lhe constitui resgate, prova ou crescimento mental, na aquisição de novos méritos de luz para a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para destronizar os ídolos que deixaram crescer precedentemente em si mesmos e enriquecer-se dos valores ganhos através do serviço à coletividade. Então, vou falar um pouquinho a respeito disso, né? Todos nós somos almas impuras, carregadas de karmas negativos, devido que ao mau uso do livre-arbítrio. Por nós não observarmos as leis do Criador e também das boas regras morais. E quando nós falecemos, as almas, muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, ela não consegue desprender do corpo físico de imediato e sofre todas as dores e todas as sensações. Os motivos são vários dessas dificuldades de desprendimento, mas eu vou citar aqui um exemplo, né? O tão falado apego, né? Quer seja apego material ou de origem emocional, né? A pessoa, ela fica apegada com sentimento de posse, é meu, né? E com isso o indivíduo ele acaba ficando preso ao corpo. E muitas vezes, né, é dias, meses, anos, um longo tempo mesmo. E nisso eu gostaria de falar um pouquinho sobre o velório. É uma curiosidade, né? E é provável que este ritual, o velório, né, ele tenha surgido na Idade Média, quando muitos utensílios domésticos, como copos e pratos, eram fabricados com estanho. E as famílias com mais posses, elas utilizavam copos
deste metal, né, do estanho, para consumir bebidas alcoólicas. Porém, a mistura dessa substância poderia deixar o sujeito no chão, causando uma espécie de narcolepsia, que é aquele sono súbito e incontrolável. Então, quando o sujeito ele era encontrado, né, ele era recolhido e colocado sobre uma mesa, né? E assim a família fazia vigília para ver se o morto iria acordar, o suposto morto, né, iria acordar ou não, né? E o nome velório também ele surgiu das velas, né? E sem luz elétrica na época, as pessoas passavam a noite segurando velas enquanto vigiavam o falecido. Daí a expressão velar o corpo, né? E alguns religiosos dizem que o velório deve durar 24 horas porque o espírito está presente no corpo. O certo é que o velório, né, que com o velório, né, a alma, ela tem um tempo maior para conseguir desprender do corpo físico. Mas para muitos, né, é um tempo insuficiente, porque muitos ficam, né, não somente 24 horas, ficam muito mais tempo, né, chegam a ficar meses, anos, aí depende do problema, né. E no caso da cremação, então, não é recomendado, né, porque como já disse, a alma sofre todas as sensações e todas as dores, né, como demora muitas vezes, na maioria das vezes, né, para se desligar, acaba sofrendo. Por isso que a gente fala que não é recomendado, né. A vida é um puro estágio educativo dentro da eternidade do espírito. A educação é o objetivo. Todos nós somos chamados para a evolução, lutando para resgatar o seu passado, resgatar todos os erros de todas as vidas que nós já vivemos. E pelo uso egoísta do livre-arbítrio e por não respeitar as boas regras morais, nós sempre mais erramos do que acertamos. Até hoje, quando a gente tem um conhecimento desse, nós temos que estar vigiando o tempo todo, né? Porque a gente sempre mais erra do que acerta. Haja visto que as circunstâncias contribuem muito para isso, né? Então, nós temos muito karmas para descontar, né? Muitos karmas ainda para poder estar fazendo o resgate. E temos também, né, muitos cobradores, muitos obsessores, né, muitos antepassados e ancestrais que estão tudo aonde? Na nossa aura. Né? E nós temos a responsabilidade, né, de passar conhecimentos, esclarecimentos, pois todos eles são carentes de evolução, né? Então, é o tal do pão espiritual que a gente fala, né? O alimento da alma. A gente se alimenta, a gente come, a gente bebe, mas acaba esquecendo, né, da alma. Alimenta o corpo, esquece da alma. Por isso que é muito importante a gente dar esse pão espiritual para a nossa alma. Porque os nossos antepassados e ancestrais, né, os cobradores e obsessores também precisam desse pão espiritual, né? Como eu já disse, né, somos todos carentes de evolução, né? O fato é que a gente precisa, né, nós necessitamos priorizar isso em nossa vida, pois esses obsessores fazem as suas cobranças na aura, gerando todo tipo de problema, sofrimentos e padecimentos, né? Que pode ser desde problemas, né, com a saúde, problemas nas relações afetivas, né, no emocional, problemas em casa, no trabalho e no mental também, né? E o pior de que isso tudo gera o quê? Gera a mediunidade, né? E no nosso dia a dia nós nos deparamos com pessoas incorporadas o tempo todo. São todas
pessoas atuadas, né? Inclusive, nós mesmos passamos por isso, só que a gente não percebe, né? E é só a gente, assim, prestar um pouquinho de atenção, né? Por exemplo, né? As brigas e os acidentes, né? De todo tipo que acontecem no trânsito, né? As confusões nas relações do dia a dia, né? Em casa, no trabalho, e aí vai, né? As brigas em filas de bancos, no comércio, né? Por que isso? Né? Porque somos todos nós somos influenciados por aqueles que estão na nossa aura, né? Em outras palavras, isso tudo nada mais é do que atuação, né? Então, na realidade, o médium é um portador de problema kármico. Ele é um centro de um problema que envolve ele e as entidades espirituais, criando assim todo tipo de problema na vida. Então, a mediunidade, ela não é um privilégio, como muitos costumam dizer, né? Nada mais é do que uma forma do plano espiritual exercer o plano kármico, né? E como que nós descobrimos essas cobranças, né? Simples, né? Através da fotografia da aura, chamado kirliangrafia, né? Que é feito aqui na Litáulica, com um diagnóstico minucioso e bem detalhado dos problemas existentes. Agora, então, vou dar prosseguimento ao restante da leitura do capítulo e depois o Narciso vai fazer as considerações dele, né? As velhas religiões que, com seus antigos conceitos, foram praticamente aquelas que geraram todo o atraso espiritual existente, sendo basicamente ainda a própria causa da seleção atual, deverão desaparecer, pois todas já foram espiritualmente revogadas. O ser humano da atualidade deve ser consciente disso e mais responsável. Deve lutar para resgatar o seu passado, pois agora pode compreender as leis da causa e efeito pelas quais basicamente pode gerar o seu progresso, combinado ao espiritual que lhe interessa, que ocorrerá somente observando as regras da caridade social. A caridade que não se resolve somente pagando os impostos devidos, mas fiscalizando para que estes recursos sejam também bem administrados e bem aplicados. Quem mais tem, porque mais recebeu de qualquer forma, justa que seja, mais responderá diante de todo o sistema social, quer seja pelos bens que recebeu, quer seja como os que estes lhe comportam, pois esta pode ser considerada um tipo de responsabilidade, que somente absolvendo-a assim cumprirá a sua parte na lei do amor. Pelo amparo potencial real dado assim aos que menos têm, é que ele virá a justificar este conceito da sua caridade, que não é uma esmola ou uma doação para um ente ou uma igreja, mas um contexto bem real e eficiente quando é direcionado ao melhoramento da sociedade. Discutia-se a existência da reencarnação, não acreditavam, mas as pessoas, ao morrerem, sempre encontraram estas contas e descobriram lá que só perdiam a casca grossa do corpo e iriam renascer. Perdiam o papel que representavam e, devendo voltar, voltavam em sua hora, para completar assim o aprendizado iniciado no estágio anterior. E por causa do seu atraso, faziam terços e romarias, participavam de cultos e adoravam deuses inexistentes. Faziam o culto das imagens, pediam e compravam perdões, que de nada lhes serviam, pois assim não iam a lugar algum, porque viviam somente as leis das consequências de causa e efeito. Ok. Boa noite, meu nome é Narciso,
Então, vou fazer um pequeno comentário sobre a segunda parte que foi lida, né, dessa matéria. Então, as velhas religiões, com seus conceitos ultrapassados, ocultaram, né, as verdades, tais como a lei da causa e efeito, né, a lei da consequência, ou a lei da reencarnação. E com isso, gerou muito atraso, né? Esse também é o motivo da seleção atual que está ocorrendo, ou seja, o juízo final. O povo na época de Jesus fazia o quê? A prática pagã, né? Adorando os ídolos. E quando Jesus veio, ele revogou, né, todas essas religiões existentes naquela época. E quem tem essa autoridade, né, essa autoridade máxima aqui, é só o Cristo na Terra que tem, né? Então, como Cristo, ele revogou todas as religiões daquela época que existia, que já estava ultrapassada, né? Como diz, né? O tempo é imbatível, ele passa e não espera ninguém, independentemente de suas escolhas ou a omissão diante delas. O tempo é uma esteira que corre, é uma esteira que não para de correr, né? Então, o tempo é bastante importante que nós, né, seres humanos aqui na Terra, porque nós achamos que somos eternos, né? E o tempo não para. Então, perdemos muito tempo fazendo coisas inúteis, não aprendendo. Então, o prioritário é fazer, né? Conhecer através do estudo. Muitas vezes nós não ligamos, né? Nós temos preguiça de procurar e vamos fazendo as coisas que os outros falam, né? E vamos repetindo como se fosse um papagaio. Sempre as coisas, mesmo as coisas, nem pesquisamos se isso é verdade ou não, se tem a veracidade. E por isso, né, é prioritário nosso resgatar o nosso passado, porque o tempo está correndo, né? Ele não para. E nesse estágio de vida que nós estamos, né, passando, para quem está reencarnado, tem duas oportunidades, né? Duas vidas ou duas reencarnações. E aqueles que não estão reencarnados terão 3 oportunidades, 3 vidas ou 3 reencarnações. Tá? Então, o pessoal pensa, estou aqui e tem mais 2 reencarnações, beleza, né? Está sossegado. Então, não se preocupa, né? Buscar a verdade. E fica fazendo as coisas que não levam a lugar nenhum, ou seja, buscar o conhecimento. Como buscar o conhecimento? Na época de Jesus, há 2000 anos atrás, não tinha internet, que tem essa facilidade, né? Não tinha livros. Hoje não, tem todas essas tecnologias que facilitam, né, a busca do ser humano, do conhecimento, da verdade. E hoje tem a Litáurica, né, que tem todas as verdades, né, escritas no livro. Principalmente nós brasileiros, né, temos livro editado em português que não precisa tradução, né? Então, nós levamos bastante vantagem. Então, devemos trabalhar para fazer devidos acertos, né? Quais são os acertos? A nossa reforma íntima, ou seja, a reforma espiritual, através do conhecimento. Por isso que é importante, buscar a verdade é importante. Através do que? Hoje temos a Litáurica, né? Então, podemos falar com boca cheia que temos Litáurica, que traz todos esses, né, conhecimento que foi perdido
né, durante esses séculos que a religião fragmentou essas verdades, né? Então, nós estamos vivendo um novo ciclo, né? No ciclo de regeneração, e só ficarão aqui espíritos que tenham condições de acompanhar esta nova etapa. Segundo o mestre Luigi, a verdadeira caridade é aquele que do esclarecimento. Quem sabe mais ensina aquele que sabe menos. Tá? Então não adianta você só adquirir conhecimento se você não passar esse conhecimento. É importante você compartilhar esse conhecimento, principalmente nessa época que, né, as verdades desapareceram. Então, felizmente temos a Litáurica que trouxe toda essa verdade novamente, né? O mestre Luigi teve se, né, juntar novamente todo esse conhecimento, a verdade que foi fragmentada. Então, no caso da caridade, envolve, né, inclusive a fiscalização dos impostos pagos por nós, que seja bem aplicado e bem administrado. Se não for assim, né, não é caridade. Isto é respeito com direitos alheios no cumprimento na lei do amor. Fazer da sua vida uma boa obra e não fazer da vida uma boa vida. É nisso que exprime a lei do amor, que não foi entendida, porque foi instrumentalizada, ensinando-se a rezá-la ao invés de praticá-la. Tá? Então, nós rezamos para quê? Para pedir, né? Pedir a Deus que faça que concretize o meu desejo, não a vontade do Criador. Porque nós temos todos os históricos, né, do passado que não é bom, chamado karma, né, o karma negativo, das nossas ações erradas que tomamos, e hoje nós temos que consertar, né, infelizmente. Como diz, né, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, né? Então, quem não contempla, né, essa lei da consequência, ou seja, a lei da causa e efeito, desconhece, nem ignora isso, né? Mas, na verdade, todos nós plantamos alguma coisa e colhemos aquilo que nós plantamos. Então, é importante nós esclarecermos, né, da lei da causa e efeito, né? Isso, independentemente das pessoas acreditarem ou não. Porque no colégio nós aprendemos, né, que toda ação tem uma reação, a lei física. Se existe na natureza, então é a lei do Criador. Então, isso não precisa nem discutir, né? Então, são ensinamentos que Jesus veio trazer e a Litáurica veio resgatar tudo isso, né, que Jesus ensinou. Então, tá aí. Tá. Obrigado. Cumprimento aí.